Dizem por aí que é normal o casamento se desgastar com o tempo, que é natural, que tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Será que realmente o casamento se desgasta com o tempo? Ou será que são as nossas atitudes que faz com que esse casamento seja desgastado? Você quer saber se é, se não é, como que funciona, se o seu casamento está se desgastando ou não? Fique aqui nesse vídeo para você poder entender. Vamos lá? Oi, 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 meus amores, bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Adla Sandela e aqui é o seu ponto de encontro para aquele dedinho de prosa na companhia de um bom café para você viver bem melhor. Pega aí o seu café, um café bem quentinho, põe numa caneca bem bonita pra gente poder conversar. Inclusive, dá logo um gole aqui, aproveitar que ele tá ficando morninho, porque senão, gente, eu fico aqui falando e eu acabo nem tomando o café. Quando eu vou ver, o café já tá totalmente frio. Mas nós vamos falar sobre desgaste no casamento, como você viu aí no início do vídeo. E eu trouxe hoje algumas atitudes que talvez você esteja fazendo, que esteja desgastando o seu relacionamento e que a gente não tem que normalizar esse negócio de de desgaste, é normal, o tempo. A gente tem essa mania de colocar a culpa tudo no tempo, né? É normal com o tempo isso acontecer. Mas tem muita coisa que não é normal. A gente é que acabou normalizando. E aí a gente fica vivendo, às vezes, totalmente frustrados dentro de um relacionamento, sendo que a gente poderia estar vivendo um relacionamento feliz, um relacionamento fortalecido, um relacionamento duradouro e um relacionamento leve. E isso não é impossível dentro do casamento, tá bom? A primeira atitude que talvez você esteja cometendo, ou que a gente possa cometer aí dentro do nosso casamento e com isso desgastando ele, é achar que só o outro precisa de mudança. Você já foi essa pessoa? Você é essa pessoa? Onde só o outro precisa de mudança? Eu já fui muito essa pessoa no meu casamento, confesso. Esse primeiro tópico aqui que eu coloquei, sabe quando você olha assim, você fez muito isso, né? Aí eu falei, vou colocar lá, porque se eu não tivesse aberto os meus olhos, talvez meu casamento tinha se ido, o vento, porque eu cometi demais isso aqui. O que é que acontece? Às vezes a gente acha que a gente é tão madura, que a gente tá tão, principalmente nós mulheres, que amamos ser donas da razão. Eu acho que a gente é, na maioria das vezes. Mas não vamos falar sobre isso. Brincadeiras, tá? A gente se acha muito dona da razão, né? Embora na maioria das vezes a gente esteja assim certa, isso não significa que a gente esteja certa todas as vezes, tá bom? E também não significa que a gente não precise de mudança. Isso é um erro muito comum, é uma atitude que a gente comete demais em achar que só o outro precisa de mudança. O outro é o problema, só o outro faz errado, porque o outro é isso, porque o outro é aquilo. Não, porque eu nunca fiz isso. Eu amava dizer isso. Eu não, mas eu nunca fiz isso. Mas eu não faço isso. Mas é porque eu... E sempre o outro que precisa de mudança, o outro é que tá errado, e não é assim que as coisas funcionam. E isso é um erro desgastante para o seu relacionamento, porque ambos precisam estar sempre atentos no que pode mudar, no que pode melhorar. Não existe isso, gente, em um casamento, só o problema é sempre o outro. Eu sou uma maravilhosa, não que a gente não seja, né, mas... a gente tem que ver também os nossos defeitos e ver onde a gente precisa mudar. Tá bom, minha amiga? Segunda atitude que pode desgastar o seu casamento são erros que não têm arrependimento sincero. Sabe aquelas atitudes, aqueles erros que a gente comete, mas a pessoa parece que pede desculpa, mas ela pede ali na hora, vocês conversam, mas depois ela tá lá repetindo os mesmos erros e fica assim nesse loop sem fim? Você perdoa, repete o erro, perdoa, repete o erro. Isso vai se desgastando e não há relacionamento que dure assim. Então, se você de fato errou em algo e se arrependeu, procure se arrepender com sinceridade sobre aquele erro, sobre aquele problema e fazer diferente e não ficar cometendo o mesmo erro, gente. Isso é sinal de imaturidade e isso é sinal de que você não aprendeu nada com os seus erros. E aí você tá trazendo um peso muito grande para você e para o seu parceiro ou sua parceira, porque tem que ficar aguentando aquilo e inclusive isso vai cansando o outro, né? Porque chega uma hora que o outro fala assim, não chega.
eu não aguento mais ficar perdoando, tentando, e você simplesmente não se arrepende sinceramente, né? Então, existem muitos erros, existem muitas pessoas dentro de um casamento que erra, que tem ali problema, e em vez de pegar, se arrepender de fato e fazer diferente, continua fazendo os mesmos erros. E isso a longo prazo vai acabando com o seu casamento. Terceiro erro muito comum e desgastante são as críticas excessivas. Sabe aquela pessoa que fica te criticando o tempo todo? Gente, existem casais que em vez de se apoiarem, eles ficam se criticando o tempo todo. Quando não é um, é o outro, ou então às vezes só uma parte ali, sabe? Fica criticando. O outro nunca faz nada bom. Nada, nada. Isso é até cansativo, até respirei. Inclusive acontece desse tipo de pessoa fazer isso até na frente de outras pessoas, sabe? Chama atenção. Ah, mas é porque fulano faz tudo errado mesmo. Ai, fulano é desajeitada. É porque fulano nunca faz nada direito. Nossa, vocês entendem esse tipo de comentário? Gente, isso é absurdo. Isso é assim, você tá colocando tanta mágoa ali, tanta tristeza naquela pessoa que você não imagina. Então, assim, você, homem, você, mulher, vocês têm que ser os maiores apoiadores um do outro. Lembre-se, um casal é para se apoiar, é para se amar, não é para ficar com essas críticas desnecessárias um com o outro, entendeu? Você tá minando o seu casamento e talvez não esteja percebendo. Então fica o tempo todo o outro, se o outro lava uma louça, ai, porque ele nunca lava direito. Se o outro fala, ai, porque ele não cuida da criança direito, porque ela não cuida, porque ela não faz isso. Fica o tempo todo só criticando. O outro vai ficando assim, ó, vai murchando. E isso não é saudável. E aqui eu quero abrir um adendo que não significa que nós, enquanto casais, não temos a palavra obrigação de criticar o outro no sentido de fazer uma crítica para o bem do outro, porque amar também é isso, né? Amar também é corrigir. Tá tudo bem você fazer uma correção, corrigir com amor e em amor o outro. Nós também estamos dentro de um casamento para isso. Não é vai ficar só passando a mão na cabecinha, ai, porque meu amorzinho tudo. Não, não é isso, tá? Mas também não é para você ser o tal aqui, a tal que quer ficar o tempo todo criticando o outro, porque isso não é saudável e você tá minando o seu casamento. Quarto erro, quarta atitude que pode desgastar o seu casamento é a desconfiança. Essa aqui pega, tá? Essa aqui pega porque às vezes tem muitas coisas envolvidas. Às vezes é ciúmes doentio, insegurança, uma série de coisas. Então, muito cuidado. Se você é aquela pessoa que vive desconfiando do seu marido ou da sua mulher, às vezes sem motivo nenhum. Sabe, aquela pessoa que ela vive o tempo todo desconfiando, ela fica observando cada passo que a pessoa dá e ela fica com aquela falta de paz e ela não deixa o outro em paz. Isso acaba com o casamento, gente. E isso desgasta um casamento, porque, presta atenção, aqui é a pessoa desconfiada. E aqui é a pessoa que está sendo vítima da desconfiança. Essa pessoa aqui que está sendo vítima, ela não está fazendo nada. Você olha tudo, tá tudo certo, ela te respeita, tá tudo certo. Só que essa pessoa aqui, sendo vítima de desconfiança, ela tem que estar o tempo todo provando para essa aqui, que é a desconfiada, que não tá fazendo nada. E aí chega uma hora que essa pessoa aqui, ela vai cansando de ter que estar provando o tempo todo que ela não está fazendo nada. Que ela tá ali te respeitando, te amando, seguindo direitinho. E você tá aqui toda hora, no pé do ouvido, não sei o que, sabe? Desconfiando. E aí, nesse momento, o desconfiado, a desconfiada aqui, tem que procurar as raízes dessa desconfiança. Porque se o outro aqui não está te fazendo nada, peraí, tem alguma coisa errada. Você precisa rever de onde está vindo essa desconfiança, porque às vezes está falando sobre você e não sobre o outro. Entendeu? Então, assim, muito cuidado com essa questão de desconfiança. Agora, quero abrir outro adendo aqui nesse ponto. Se você é um casal, uma mulher, um homem, enfim, que estão passando por um processo de reconstrução de um casamento, onde um ou outro aí errou, traiu, mas vocês decidiram seguir em frente, decidiu perdoar e continuar esse relacionamento. Cada um com suas escolhas, cada um com suas atitudes, tá bom? Então você tá nesse cenário. O que é que acontece? A pessoa, não é a pessoa que
que no caso desconfia e essa pessoa que errou, vamos supor, né, ela cometeu um erro e tal, é óbvio que enquanto essa confiança está sendo reconstruída de novo, você vai ter que ralar mais um pouco, exatamente para ser o mais transparente possível com essa pessoa aqui, porque ela foi a vítima. Então, para essa reconstrução, para ela poder confiar em você de novo, você vai ter que sim, muitas vezes, falar a cada passo, ser o mais transparente possível e ter que estar provando realmente para o outro que você não está fazendo mais aquilo, que você não errou mais, que você não voltou a cometer o erro que você cometeu antes, entendeu? Porque é normal na reconstrução de uma confiança. Então, por um bom tempo aí, você vai ter que ser essa pessoa. O que não significa que vai ser a vida toda. Embora eu acredite que dentro de um casamento nós precisamos sim sermos transparentes o tempo todo um com o outro, tá? Quanto mais transparência, honestidade, melhor você vai viver o seu casamento. A atitude que desgasta o seu casamento é acúmulo de mágoas. Essa daqui, gente, pra mim é o ápice, assim, sabe? É acúmulo de mágoas. Pessoas que vão acumulando mágoas, ressentimentos, problemas, e ela não fala. E esse acúmulo vai adoecendo, vai desgastando o seu relacionamento. Então, muito cuidado se você é uma pessoa muito ressentida, uma pessoa que guarda mágoas com facilidade e não consegue, né, digamos assim, se libertar dessas mágoas. Por isso que é importante a transparência, a comunicação, de você chegar para o seu parceiro, para sua parceira e conversar sobre o que você está sentindo, falar, colocar para fora e também perdoar quando você se propor a perdoar. Entendeu? Porque esse acúmulo de mágoas, ele vai adoecendo, ele vai desgastando, porque já chega uma hora que você não tem mais contato direito com a pessoa, chega uma hora que você já começa toda a briga, qualquer coisinha você tá lá jogando os mesmos problemas lá de 1900 e bolinha nas costas da pessoa, na cara da pessoa, de uma forma ressentida. Quando você vai conversar com a pessoa, você não conversa normalmente, mas você conversa sempre com um tom de acusação, porque você tá tão ferido, tão ferida, tão magoada, que você, sabe, sai jogando assim, e aí isso vai desgastando o outro também, consequentemente desgastando o relacionamento de vocês. E é uma coisa que eu sempre costumo dizer aqui no canal, gente, problemas acumulados, acúmulo de mágoas, é caminho para o divórcio. É caminho para adoecer e desgastar um casamento assim, ó, que o último estágio é o divórcio. Então, muito cuidado com mágoas acumuladas. Inclusive, falando em divórcio, se você quer deixar o seu casamento aí à prova de divórcio, você vai assistir esse vídeo aqui, onde eu falo atitudes que podem aí causar um divórcio no seu casamento. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Um grande beijo e tchau!